turma! Concursos públicos da Unesp. Houve provas em 8 de março de 2026. Então, sobre questão Regimento Geral da Unesp, houve um vídeo em que gravei 6 questões sobre esse regimento. Veja aqui nos cards. Naquele vídeo eu disse que havia resolvido todas as questões de todas as provas desta data. Porém, para o cargo, galera, galera, hidráulica e elétrica, área de atuação do assistente operacional 2. Veja na prova a questão 19, situação hipotética, personagem Paulo, e a questão 20, personagem Luciana. Legal? Questões de regimento nós vamos resolver tranquilamente neste vídeo, e aí sim, todas as questões de regimento da prova objetiva de concurso público Unesp, prova que aconteceu em 8 de março de 2026, resolvidas aqui no canal O Concur, que mais fala de regimento geral, inclusive são 8 playlists aqui no meu canal, turma. Veja nos cards, você verá, por exemplo, a última playlist criada, iniciando os estudos do Regimento Geral da Unesp. São 10 vídeos, do primeiro ao último artigo. Claro, aqueles artigos com redação, algo para se estudar. Legal? Que tal? Beleza! Então, aqui vamos resolver questões de Regimento Geral da Unesp, 2 questões na prova objetiva do Assistente Operacional 2, Hidráulica e Elétrica, mas não só. Eu trouxe mais questões. Vamos aproveitar, vamos estudar. Tudo bem? Vamos lá! Veja a primeira questão, e eu queria dizer que aqui no canal Ao Concur existe playlist resolvendo questões de Constituição do Brasil, de prova de concurso público Unesp. Também veja aqui nos cards. Quando eu falo para olhar nos cards, você pode clicar. Esse vídeo aqui, ó, que você está assistindo agora, ele não se fecha. O card, o vídeo, então, que você clicou, está lá embaixo. Depois você assiste. E eu lancei uma pergunta em vídeo que gravei recentemente falando de matemática no concurso público da Unesp, que não pode zerar matemática, por exemplo, se não acontece a eliminação da pessoa que é candidata a uma vaga de emprego público na Universidade Estadual Paulista. Também observe nos cards, porque lá eu fiz a pergunta. Assistente Operacional 2, área de atuação hidráulica e elétrica. Vimos vários gabaritos de provas com exigência de escolaridade do cargo. Nível superior completo e nível ensino médio completo. Mas o gabarito de hidráulica e elétrica estava diferente desses outros que eu falei. Então agora nós sabemos o porquê, porque este cargo exige ensino fundamental completo. Como falei no vídeo lá sobre a matemática, 5 questões, será que eu poderia chutar em uma alternativa e garantir pelo menos um ponto se eu não sei nada de matemática? É um risco, como eu disse naquele vídeo. Você precisa assistir, tá bom? Dito tudo isso, agora vamos à questão. Suponha que Paulo é assistente operacional da Unesp. Opa, a pessoa fazendo a prova para assistente operacional e imaginando-se, aqui na situação hipotética, atuando na área de hidráulica e elétrica. Mais ainda, hein? Na própria área de atuação que a pessoa deseja. Ao realizar na última sexta-feira a manutenção preventiva da rede e elétrica predial, notou que é preciso uma intervenção estrutural. Dias após notificar o setor responsável sobre a necessidade da reforma, ele, o Paulo, ficou sabendo que alunos de uma universidade no Rio Grande do Norte criaram um mecanismo que permite realizar a intervenção gastando muito menos, técnica que poderia ser obtida mediante convênio. Opa! Toda uma história falando de cargo, área de atuação, de uma manutenção, e aí algo sobre convênio. No Regimento Geral da Unesp fala de convênio, porque é disso que se trata o seu pensamento na hora da prova. Essa questão cobra conhecimento de Regimento Geral da Unesp. Ansioso para repassar a informação, Paulo se dirigiu ao competente para firmar convênios, que de acordo com o regimento é competência de quem, galera? Quem é competente para firmar convênios? Então, uma questão extensa, uma história muito grande, para simplesmente você observar aqui. No regimento, quem firma convênios é o reitor.
Tô certo ou tô errado? Olha aqui. Fundamentação no regimento. A reitoria, órgão executivo da administração central, será dirigida pelo reitor, que vai firmar convênios e que vai assinar diplomas, entre tantas competências. Tudo bem? Eu trouxe assinar diplomas porque ainda não foi cobrado, mas imagine em prova de concurso público da Unesp. Está lá a questão. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, assinar diplomas é competência, do diretor da unidade, do diretor da faculdade, do diretor do instituto, do diretor de uma unidade universitária. Não é do diretor, mas Fábio, no meu diploma tem lá a assinatura do diretor da minha faculdade, do diretor da instituição de ensino superior em que fiz a minha graduação. Tá bom, é a vida real, mas estamos estudando o regimento e no regimento, quanto ao diretor de uma faculdade ou instituto, que é o diretor da unidade universitária, não fala que ele assina diplomas. Se ele assina na vida real, são outros 500, mas no regimento fala que o reitor assina o diploma. Pausa reflexiva, talvez dramática, porque você tem que responder aquilo que está na legislação que você estuda, e não aquilo que acontece na vida real, no cotidiano, no dia a dia. E olha que interessante, eu trouxe a definição de quem é essa reitoria, ou o que é essa reitoria, órgão executivo da administração central. Quando você estuda o regimento geral, nada pode passar despercebido. Você não pode deixar nada de lado, porque caiu em prova, galera. Conforme o regimento, o órgão executivo da administração central é executivo. Como eu gosto de falar aqui nos vídeos do canal, você pensa em um conselho, é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, você pensa, por exemplo, também no Senado, na Assembleia Legislativa, ok? Congresso Nacional é o legislativo. Então, conselho universitário, grupo de pessoas, seria um legislativo. Congregação é uma reunião de pessoas, vamos congregar, vamos nos reunir, também legislativo, digamos assim. Comissão permanente de avaliação, são 11 membros. A pergunta é importante, você vai ao regimento e se certifica dessa informação do Fábio. Então, grupo de pessoas seria como se fosse um legislativo. Tem diretoria da universidade e tem reitoria. Diretoria da universidade não é uma expressão muito apropriada, mas não está errado. O melhor seria diretoria da unidade. Estou falando enquanto redação, não estou falando que é a resposta da questão. Porque o órgão executivo da administração central, então eu penso na Unesp inteira, global, total, é a administração central da Unesp inteira, da Universidade Estadual Paulista. É claro que é a reitoria, porque você viu aqui no caput cabeça do artigo 22, fala que a reitoria, órgão executivo da administração central. E o central até com C, em letra maiúscula, mas lembre-se, Unesp você pensou na administração central, eu pensei em toda a Unesp, com seus 24 campos, campus de Araçatuba, campus de Bauru, etc. e tal. E suas 34 unidades universitárias. Por exemplo, Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Por exemplo, Instituto de Artes de São Paulo. Legal? Então é reitoria a resposta da questão. Houve pessoas que marcou diretoria ou direção. E aí, propositadamente, a banca poderia ter colocado na alternativa A diretoria, ou então a diretoria da unidade, ou, mais completo, a diretoria da unidade universitária. E aí sim, muita gente marcaria. Leu o órgão executivo de administração, opa, não é congregação. Não é, porque ela é como se fosse um legislativo. Então, eu vou marcar diretoria. Errou, é reitoria, você viu a fundamentação. Mas, olha que legal, estava assim na prova. Em 2025, por outro lado, olha a questão. A competência para administrar a unidade universitária, a administração central, é o reitor. Eu penso na Unesp inteira. Agora, administrar a unidade universitária, já tinha que olhar aqui nas alternativas, marcar diretor. Estou falando de unidade universitária. É uma faculdade da Unesp. É um instituto da Unesp. Por isso que eu falei também que diretoria da universidade não está tão errado. Mas quando eu penso em universidade, eu penso na reitoria da Universidade Unesp. Claro que o diretor da faculdade ali do campus Unesp
Ele é um diretor da Universidade Estadual Paulista. Quis entender? Conseguiu entender ou não quer entender? Legal? Mas você viu, administrar a unidade de acordo com o regimento é o diretor. A administração central da universidade é competência do reitor. E houve questão também deste concurso de 8 de março que fala de outra figura executiva. Veja nos cards, resolvemos aquelas outras 6 questões de regimento, né? E aí fala do presidente do grupo administrativo do campus. Mas esse presidente do grupo administrativo do campus, ele só existe naqueles campos considerados complexos, Bauru, Botucatu. Então eu tenho 24 campos da Unesp, no estado de São Paulo. Nem todo campus possui a figura executiva do presidente do grupo administrativo do campus. Tá ok? Tá ok? Aquela questão que fala que determinada personagem deixou de apostilar títulos e aditar contratos. E aí, agiu corretamente? Agiu erroneamente? Lembram-se? Está em prova anterior. Tá ok? Tá ok? Vou deixar na descrição do vídeo o link para acesso ao site da CGP da Unesp, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, porque ali você acessou a página, tem um banner da cor vermelha que até fala Vencer Unesp. Você clica e verá todos os editais das provas aplicadas em 8 de março de 2026, também todos os editais das provas aplicadas em setembro de 2025. E em cada edital você clicou, né, no documento ali, você vai ver as provas e os gabaritos para você estudar para próximos concursos públicos da Unesp. Então, olha como que está no regimento. A diretoria, órgão executivo da unidade universitária. A diretoria, que é exercida pelo diretor e com o auxílio do vice-diretor, a diretoria, que é executivo da unidade universitária, seja faculdade, seja instituto da Unesp, vai administrar a unidade universitária e vai exercer o poder disciplinar no âmbito da unidade. Outra coisa bem legal, quando você faz prova de concurso público da Unesp, você lê aqui, unidade, está subentendido, é unidade universitária. A redação inteligente, legiferante, de quem escreve portarias, regimentos, regulamentos, por que repetiria a palavra universitária? Se todo mundo subentende e compreende, olha, competência para administrar a unidade universitária é do diretor da faculdade, diretor da unidade universitária. E exercer o poder disciplinar no âmbito da unidade, é claro, galera, não é unidade complementar, não é unidade auxiliar. Se falou só unidade no Regimento Geral da Unesp, é unidade universitária. Então é o diretor da unidade universitária, é a direção, é a diretoria. Legal? Diretoria, que engloba o diretor e o vice-diretor. Aqui as duas competências fundamentou a resposta da questão C de casa. Lembrou? Administrar a unidade universitária está aqui, ó, porque é órgão executivo da unidade universitária. Quando falamos do reitor, olha aqui, órgão executivo da administração central. Eu penso na Unesp toda, inteira. Beleza? E aí, a questão que trouxemos aqui, de prova de 2013, aquela que fala do reitor. Legal? Veja, questão 20, o cargo assistente de informática, prova 2013, questão 20, alternativa C. É sobre a questão do reitor, ó, reitoria conforme o regimento, estava lá na prova. Aí você fala, não cai mais assim, Fábio, estamos em 2026, vídeo agora, que eu estou gravando em 13 de março, mas você viu essa questão aqui de 2013. E essa questão aqui, ó, eu trouxe escrito até, galera, foi em 2025. Olha, como que não cai mais desse jeito? Quem é que administra a unidade universitária? Meu Deus, quem marcasse reitor não quer conquistar a vaga e trabalhar na Unesp. Tá ok? Tá ok? Então agora a outra questão de número 20 da prova do assistente operacional 2, atuação hidráulica e elétrica. Eu odeio quando o Word faz isso aqui. Vamos ver se sabemos resolver. Vamos em revisão, editor. Aí aparece aqui ortografia, diz que tem erro de ortografia. Vou ignorar. Ignorei, acabou o problema. Suponho que Luciana é aluna da Unesp. Então é toda uma historinha. Mas procure, faça uma leitura rápida do enunciado, depois busque o que é importante. Então ela é aluna da Unesp na última sexta, ela
inutilizou o aviso que estava fixado pela administração do campus e, em seguida, afixou cartazes fora dos locais que são destinados aos cartazes. Com base no Regulamento Geral da Unesp, olha que interessante, nunca vi essa expressão em prova de concurso público da Unesp. Eu já vi com base no regimento interno da Unesp, agora a banca colocou com base no Regulamento Geral da Unesp. Galera, turma, não é e não consegue entrar com recurso por causa do erro dessa expressão no enunciado da questão. E é o núcleo da questão. Porque, claro, você estudou, você olhou o edital, estava lá. Regimento Geral da Unesp. Aí você chega na prova, Regulamento Geral da Unesp. Ah, eu não sei responder a questão, vou entrar com recurso. Galera, aí não. Mas vou deixar em destaque na cor amarela, porque, claro, você sabe que é o Regimento Geral da Unesp. Mas depois de tudo isso, esquece o nome da personagem, que dia que foi da semana, não importa. O importante é isso aqui, ó. Inutilizou um aviso que foi afixado pela administração do campus. E pegou e afixou cartazes fora dos locais. Então cometeu duas coisas. São faltas? São infrações? São erros? São problemas? Você leu o regimento e sabe que sim, porque estamos falando de aluna, é corpo discente. Praticou duas infrações disciplinares. Simplesmente isso. Não praticou nenhuma? Ô, louco! Praticou apenas uma infração que ocorreu quando inutilizou um aviso que estava afixado pela administração do campus. Claro que não. Afixar cartaz fora de local que é destinado ao cartaz também é uma infração. Apenas terá praticado infração ao afixar. Não. Apenas terá praticado uma infração ao inutilizar o aviso afixado pela administração se a informação nele constante for considerada de utilidade pública. Galera, lá no regimento, olha que legal, constitui infrações. Fazer inscrições impróprias da universidade, pichar o muro da faculdade, por exemplo, ou rabiscar a carteira, passar o estilete, fazer nominho, coração, etc. e tal, não pode. No banheiro, escrever na porta, não. Ou nos objetos de propriedade da Unesp, ou afixar cartazes fora dos locais que são destinados aos cartazes. É uma infração disciplinar, está lá no capítulo 3º do regimento. E promover manifestações e propagandas de caráter político partidário. Fábio, não tem isso na questão, eu sei, galera. É porque em outra prova para outro cargo, falava de uma situação hipotética que a pessoa fez manifestação de propaganda de caráter político partidário. Será que a pessoa teria cometido infração disciplinar? Você está vendo que sim. Então, mas faltou, Fábio, trazer a fundamentação para a inutilização de um aviso afixado pela administração ou do campus ou da unidade universitária. Veja que eu trouxe todas as infrações, que são 12 que estão no Regimento Geral da Unesp. Vamos olhar aqui. O inciso 1º do artigo 161 constitui infrações disciplinares do corpo discente inutilizar, alterar ou fazer qualquer inscrição em editais ou avisos afixados pela administração. Fábio, mas no regimento não fala a administração do campus. Galera, turma, galera. Neste vídeo falamos bastante de administração. Eu tenho a administração central da Unesp. É o reitor, a reitoria. Eu tenho a administração de uma unidade universitária. É o diretor, é o vice-diretor, é a diretoria. E eu tenho a administração do campus. Você pode entender que no caso da Luciana, aluna de uma faculdade da Unesp, dentro de um campus que é considerado complexo, e lá exista o grupo administrativo do campus e tem o presidente do grupo administrativo do campus que pode realmente precisar afixar um aviso. E é outra figura executiva, como eu disse para vocês. É o presidente do campus. Eu tenho o diretor da unidade universitária, que é diretor de faculdade ou do instituto. Eu tenho o reitor de toda a universidade, que é a administração central. E eu tenho a administração do campus? Sim, se existir o grupo administrativo do campus, eu terei o presidente do grupo administrativo do campus. Então você viu que realmente a resposta é A, porque são duas infrações disciplinares aqui praticadas pela Luciana. E aí, ela vai receber o quê? Repreensão? Ela vai receber uma advertência verbal? Uma suspensão? Ela vai ser demitida? Demitida não, né, galera? Ela é aluna.
Então ela poderia ser desligada. Mas será? Fala isso no regimento. Olha, se você fizer isso, você recebe repreensão. Se você fizer outra coisa, opa, vai desligar. Não tem isso no regimento, tá bom? Isso é importante porque em diversas provas anteriores, a banca tentou fazer com que candidatas e candidatos fizessem associações. Olha, se a pessoa pichou o muro da universidade, vai receber uma suspensão. Não tem isso no regimento. Legal? Você viu, prova objetiva de 8 de março, hidráulica e elétrica, questões 19 e 20, 19D de dado, 20A de amor. E lembram-se que falei no vídeo sobre matemática no concurso público da Unesp, que não pode zerar. Estará nas telas finais aqui esse vídeo. Tá bom? Se você não viu ali nos cards, fique tranquilo. No finalzinho do vídeo aparecem 4 sugestões e você verá matemática no concurso da Unesp. Veja, questão 11, 12, 13, 14 e 15 são as de matemática, porque de 1 a 10 de português, de 16, 17, 18, 19, 20 são legislação, sendo que nessa prova 16, 17, 18, Constituição. Então, questão 15, 14, 13, 12 e 11, matemática. Veja o gabarito comigo. 11, dado. 12, casa. 13, bola. 14, escola. 15, amor. Tá vendo? Nesse caso, e é como último recurso, eu falei naquele vídeo sobre matemática no concurso da Unesp. Nesse caso, se alguém no momento pensasse, poxa, não sei nada de matemática, vou chutar tudo na alternativa B, garantiria um ponto. Porque não pode zerar, errar todas as 5 de matemática, está eliminada a pessoa. Mas aí, no momento da prova, ela pensou, não sei nada, vou chutar tudo na alternativa A. Então, garantiu um ponto. Mas nós vimos naquele vídeo lá sobre matemática no concurso da Unesp. Cargos com exigências de ensino superior completo, por exemplo, escritório de apoio à pesquisa, não havia alternativa A entre as questões de matemática, que são 5. Eu acho que tinha 2 C de casa e 2 D de dado. Uma B de bola, nada de A, nada de E. Então, é o último recurso, mas aqui não é a última questão. Veja, de acordo com o regimento, conferir prêmios e propor ao Conselho Universitário a concessão de dignidades universitárias cabe a quem, galera? Agora é o teste de fogo. Você está estudando, vem lendo o regimento. Aqui no canal existe a audioleitura do Regimento Geral da Unesp. Vou deixar aqui nos cards. Será que eu ultrapassei o limite de cards que eu posso inserir no vídeo? Se não estiver nos cards, estará nas telas finais. Estava assim na prova. Veja, cabe à congregação conferir prêmios e propor ao Conselho Universitário a concessão de dignidades universitárias. Por que eu trouxe essa questão? Porque a banca, como eu disse, ela quer que menos pessoas acertem. Fica mais fácil fazer a classificação. Veja nessa questão que a pessoa também, estudando, ela entende. Opa, eu penso na Unesp inteira, eu tenho legislativo, digamos assim, o Conselho Universitário, uma reunião de pessoas, existem os membros. Legal? E aí, se eu pensei no Conselho Universitário, no CO, por associação, eu penso na figura executiva da Unesp inteira. O CO, legislativo da Unesp inteira. Quem é o executivo da Unesp inteira? É o reitor, marcou A e errou. Porque você viu comigo a fundamentação. Apesar de a alternativa citar o Conselho Universitário, porque falou de propor ao CO a concessão de dignidades universitárias, professor honoris causa, professor emérito, isso é que são dignidades universitárias. É competência da congregação, você viu comigo a fundamentação. No regimento, o artigo 40 das competências dessa congregação, colegiado mais importante dentro de uma faculdade da Unesp, colegiado mais importante dentro de uma unidade universitária da Unesp, que pode ser um instituto também. Pelo regimento, aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes é uma atribuição. Fábio, falamos tanto, hein, nesse vídeo, diretor, reitor, até o presidente do grupo administrativo do campus, você nos surpreendeu com a congregação. E aqui, por que eu trouxe essa questão? Porque falamos bastante de diretor, existe diretoria do campi. O que é campi, Fábio? Campus, é uma outra forma de escrever, de falar. Campus com acento, campus sem acento, campi sem acento, campi com acento. Não é aula de português, então não falaremos sobre isso. Importante aqui, existe essa figura de diretoria dos campi? Não. Eu tenho a diretoria ou direção de uma unidade universitária, eu tenho a diretoria ou direção de uma faculdade, eu tenho a diretoria ou direção de um instituto da Unesp. Quando a gente pensa em campus,
ou CAMP, a gente pensa em Grupo Administrativo do Campus. E a gente pensa na figura executiva do presidente dos campos, do presidente do campus universitário da Unesp, do presidente do Grupo Administrativo do Campus, é o nome completo, mais completo e mais correto. Chefe de departamento, congregação, reitor e conselho universitário. E aí? Então essa questão eu trouxe por causa disso aqui. Não poderia ser a alternativa A. Quem é que aprova a inscrição do candidato a concurso para cargos docentes? E vai ser bem legal a resolução. Claro que você estudando sabe que é a congregação, e a fundamentação para a resposta dessa questão cobrada em prova anterior, em 2 trechos lá do Regimento Geral da Unesp. Cabe à congregação, inciso 16, aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes. É ou não é o que está aqui na questão? Isso em destaque na cor cinza, atribuição de quem? Congregação. Legal. Só que mais que isso, no artigo 106, mais completo, ele diz que a direção da unidade universitária vai apreciar as inscrições. Vê? Diretoria do camp? Não. Eu tenho direção da unidade universitária, eu tenho direção da faculdade, eu tenho direção do instituto. Eu tenho o presidente dos campos, que é o presidente do grupo administrativo dos campos. Tá bom? E eu tenho a congregação, que é a resposta da questão, porque dentro de uma unidade universitária, é uma faculdade ou um instituto da Unesp. O executivo mais importante é a diretoria, a direção. E o legislativo mais importante é a congregação, um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas. Pensou na Unesp inteira? Executivo, reitor, legislativo, conselho universitário. Pensou em uma unidade universitária, é uma faculdade ou instituto. Executivo, diretoria ou direção. Legislativo, congregação. Pensou naquele campus complexo. Existe o grupo administrativo do campus. Então, o legislativo, digamos assim, é esse grupo administrativo do campus. Um grupo de pessoas, uma reunião de pessoas. E o executivo desse campus complexo, que possui o grupo administrativo do campus, é o presidente do grupo administrativo do campus, ou simplesmente presidente do campus. Por isso que não existe diretoria de campus, não existe diretoria de campi. Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Então tá bom. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Deixa um like. E se gostou do vídeo, pode elogiar. E se não gostou do vídeo, pode criticar. Importante é o seu estudo e a busca da vaga. Rumo até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!